Glória a Deus. Queridos, obrigado pelo carinho, né? Muito bom voltar aqui à igreja para ministrar a palavra. Tivemos uma conversa maravilhosa com o pastor Ronaldo, o pastor Hernandes agora de manhã, sobre algo que Deus está fazendo na minha vida, na vida da minha família, já tem um tempo, né? Deus está nos levantando como missionários transculturais e tem sido uma bênção. É bom rever meus alunos aqui, vários alunos que nós tivemos, é muito bom voltar à igreja aqui, amém? Vamos ficar de pé, abre tua Bíblia comigo, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21. Eu trago um abraço da primeira igreja batista do Betânia, na qual eu também sou pastor, e o pastor Edmar é o nosso presidente, ele manda um abraço para toda a igreja. A palavra do Senhor diz assim: pois para mim, todos acharam? Desculpa, obrigado, irmão. Amém? Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pai Santo, obrigado, Deus, pela oportunidade de poder estar aqui essa manhã com a Tua igreja. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor, Deus, fala conosco através da Tua palavra, Pai. Ela é, sim, a voz do Senhor falando aos nossos corações. Pai Santo, é com muito temor e tremor, ó Deus, que nós estamos aqui. E eu te peço, ó Deus, fale com a Tua igreja, para a glória do Teu santo nome, ó Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podem sentar todos. Esse ano, Deus colocou no meu coração de ministrar a carta aos Filipenses, né? Quando nós estávamos estudando juntos, eu estava ministrando a carta aos Efésios, né? 3 anos estudando a carta aos Efésios. Esse ano nós começamos a estudar a carta aos Filipenses e depois de 6 meses nós avançamos, graças a Deus, o capítulo 1 todo, né? E como nós estamos com um projeto para o ano que vem, então a gente não pode delongar tanto na carta. Eu quero trazer uma mensagem que eu ministrei dessas 13 mensagens que eu preguei lá na igreja sobre Filipenses. Eu quero trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração, compartilhar com a igreja aqui também, porque tem sido tempos maravilhosos que Deus tem falado dos nossos corações. Rapidamente, para a gente entender o contexto aqui, a carta aos Filipenses, ela foi escrita 10 anos depois que o apóstolo Paulo havia plantado aquela igreja ali em Filipos, e durante um tempo a igreja acompanhou, ajudou o apóstolo Paulo no seu ministério, investiu, né, no apóstolo Paulo e no ministério do apóstolo Paulo, mas de repente aconteceu algo que o apóstolo Paulo se sumiu no Império Romano. A gente sabe pelo relato de Lucas o que aconteceu, mas aquelas pessoas não tinham aquele relato na época. Então a igreja começou a ficar preocupada: onde está o apóstolo Paulo, onde está o apóstolo Paulo? E aquela igreja que amava tanto o apóstolo, ela enviou um irmão para procurar o apóstolo Paulo no Império Romano. Onde está o apóstolo Paulo? E ela mandou o nosso irmão Epafrodito viajar, levando suprimentos para localizar onde o apóstolo Paulo estava. Eu acredito que aquele homem fez uma grande pesquisa, conversou com várias pessoas, gastou muito dinheiro também. Foi extremamente perigoso aquela viagem do nosso irmão Epafrodito, e ele encontra o apóstolo Paulo, então, preso em Roma, uma prisão domiciliar, e ali estava sozinho, com as pessoas também. Era uma prisão domiciliar, então ele tinha alguma liberdade para poder pregar o evangelho, conforme nós vemos relatado na carta, no livro de Atos. E aí o apóstolo Paulo, em gratidão a todo aquele amor demonstrado por aquela igreja, ele escreve essa carta, que é a carta aos Filipenses, uma carta fantástica, conhecida como a carta da alegria. É uma carta onde a gente encontra a
palavra alegria mais de 17 vezes, é uma carta onde a gente vai ver Cristo, a centralidade de Cristo naquela carta, é uma carta diferente de Romanos, é uma carta diferente de Efésios, porque Romanos e Efésios, como tratados de fé, eles vêm com uma grande parte de teologia, de doutrina muito forte, e depois o apóstolo Paulo trabalha com a aplicação. Em Efésios, por exemplo, ele vai trabalhar capítulo 1, 2 e 3 com doutrina sólida, profunda, e o restante da carta ele vai trabalhar com aplicação. Mas quando a gente olha para Filipenses aqui, a gente vê algo um pouco diferente, porque o apóstolo Paulo, ele mistura a doutrina e a aplicação de uma forma conjunta. Então, na mesma hora que ele está falando da doutrina, ele entra com a aplicação, e tudo isso de forma simultânea e de uma forma muito aberta também. A carta dos Filipenses ela é conhecida como a carta do coração do apóstolo Paulo, porque ali você vê ele expressando o seu amor àquela igreja de uma forma tão visível, não que ele não amasse as outras igrejas, mas ele declara esse amor várias vezes ali e a sua gratidão para aquela igreja. Na prisão, o apóstolo Paulo então escreveu Filipenses, escreveu Efésios, escreveu a carta aos Colossenses, escreveu a carta a Filemon, e eu costumo dizer que ele foi mais produtivo dentro da prisão, algemado a um guarda, um guarda romano, que estava ali para oprimir ele, do que a maioria de nós seremos em todas as nossas vidas. Ele era mais produtivo do que a maioria de nós seremos em total liberdade, num país cristão, num país onde a gente tem total liberdade. Mas eu quero focar hoje a mensagem nesse versículo 21, porque é um versículo muito conhecido da igreja, a gente às vezes até encontra ele pregado em algum carro, assim, num adesivo do carro: viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Normalmente ouvimos muito na igreja sobre o caráter coletivo da igreja. A igreja tem um caráter coletivo, e esse caráter coletivo da igreja, ele diz respeito a nós como corpo de Cristo. É muito pregado que nós como igreja somos o corpo de Cristo, e isso é uma grande verdade. Nós somos o corpo de Cristo, e cada um de nós temos uma função determinada nesse corpo de Cristo, temos um chamado de Deus nesse corpo de Cristo, e todos nós somos extremamente importantes. A pessoa que está pregando, as pessoas que ministraram louvor, a pessoa que limpou a cadeira e você chegou na cadeira, a cadeira estava limpinha, né? Foi bom sentar na cadeira limpinha. Então, olha a importância. As pessoas que fizeram um café que estava uma delícia, todos nós temos uma importância. Aquele que oferta e mantém o ar-condicionado, a energia elétrica, todos nós temos uma importância no corpo de Cristo. Mas existe algo que nós não podemos deixar de falar, que não é apenas o caráter coletivo, algo que antecede o caráter coletivo, que é o caráter individual da vida cristã. Eu e você, todos nós, quando nós somos chamados eficazmente pelo Espírito Santo, quando Deus fala conosco acerca de salvação e Deus nos salva, quando Deus nos chama, o caráter individual da nossa intimidade com Deus, o caráter individual da nossa oração, do nosso devocional com Deus, do nosso chamado ao trabalho na obra. Então, antes do caráter coletivo, nós temos o caráter individual. Todo mundo aqui conhece aquela velha frase que a gente sempre usa, né? A salvação, ela é individual, todo mundo sabe disso, né? Mas só que essa individualidade da salvação, ela tem também várias outras nuances na nossa vida. Ela tem várias outras situações que façam que Deus, que nos chamou individualmente, de forma eficaz, nos salvou individualmente, de forma eficaz, e essa chamada eficaz individual é a partida para a gente compreender o caráter coletivo. E se nós não conseguimos compreender essa chamada individual que cada crente
nós nunca compreenderemos de forma efetiva a nossa chamada coletiva. Se eu não compreender que Cristo olhou para mim quando eu estava em trevas, e tinha mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, Ele foi lá e falou assim, vem cá, Jada, e me salvou, eu nunca vou entender o que é estar no corpo de Cristo. Pois bem, então nós vivemos um mundo onde tudo é jogado na coletividade. Nós vivemos num mundo onde todas as coisas, as pessoas gostam de jogar tudo na coletividade, a nação é ruim, o governo é ruim, a igreja é ruim, ou então tudo é muito bom. A gente vive um mundo de muitos extremos. Mas quando a gente olha para a caminhada cristã, não há coletividade. Nós estamos juntos aqui, como corpo em Cristo, mas na caminhada nossa para o céu, ela é sozinha. Quando nós estivermos diante de Deus, não vai estar você e o pastor Hernandes. Quando você estiver diante de Deus, no céu vai estar somente você e Deus. Eu não posso, diante de Deus, olhar para isso e falar, Deus, eu estava na igreja Batista Logos, eu estava naquela igreja, olha como que nosso pastor orava, olha como que o departamento infantil era eficaz. A questão não é o departamento infantil, a questão não é a igreja. Naquele dia, a questão era você e Deus. Isso é a singularidade do chamado eficaz, que chama o homem, cada um. Quando você comparecer diante do trono de Deus, você estará sozinho. E aí existe algo que essa chamada eficaz, nós precisamos compreender ela, porque nós vamos estar sozinhos diante do trono de Deus. Não vai ter como a gente levar o pastor, não vai ter como levar os líderes, não adianta a gente chegar diante do trono de Deus e falar, a minha esposa orava demais, pastor, a minha esposa era uma bênção, a minha esposa orava, acordava de madrugada para orar, ou a esposa falasse, mas pastor, o meu marido, ele orava demais, ele lia a Bíblia todo dia. Eu ia na igreja porque eu gostava da música, eu ia na igreja porque eu gostava das mensagens que eram pregadas, eu amava a comunhão dos irmãos, aquele café que aquele irmão fazia de manhã era maravilhoso, e eu gostava de ir de manhã, no domingo ali para tomar aquele café. Diante de Deus, quando você estiver diante de Deus, é só você e Deus. Porque essa chamada ela é particular. E aí, diante de Deus, existe algo que nós precisamos aprender agora. E se nós não aprendemos agora, nós estaremos perdidos. Ou Cristo será suficiente para nós, ou nós estamos perdidos. O Cristo é suficiente, porque naquele dia, não adianta eu falar assim, eu li a Bíblia demais, eu sei todos os versículos de cor, eu conheço a história da história da igreja, não, isso não adianta. Cristo é suficiente para você. Você, durante a sua vida, depositou a sua fé exclusivamente no sacrifício de Cristo para a sua salvação, ou você também depositou a sua fé nas suas obras? Ou você também depositou a sua fé no seu amigo que te chamou, no seu pastor? A chamada individual, ela tem essa noção de nos mostrar a realidade do Evangelho. Ou Cristo é suficiente para nós, ou nós estamos mortos, ou nós estamos perdidos. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Pois para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Sabe qual é o problema de hoje? O problema é que as pessoas estão vivendo um cristianismo terceirizado, um cristianismo por procuração. Todo mundo sabe o que é uma procuração, né? Então, eu posso terceirizar, as pessoas estão achando que elas podem terceirizar a sua fé, ou falar assim, eu não vou orar não, mas ora por mim.
Eu não vou fazer isso não, mas fulano, faz isso por mim. Eu posso viver um cristianismo terceirizado, colocando a minha fé e colocando a minha caminhada cristã na procuração onde um irmão vai fazer isso por mim, onde a minha esposa vai fazer isso por mim, onde o meu pai vai fazer isso por mim. Eu nasci na igreja, a minha vida toda eu fui criado na igreja. Isso diante de Deus não tem peso nenhum. Cristo é suficiente para você. Mas eu fui criado na igreja, eu acostumei, eu até aprendi a falar o igrejês. E aí, igrejês, aí a gente fala glória a Deus, aleluia. Viver para você é Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui. O viver para nós é Cristo. O viver, o estar vivo, o agir, o tudo que nós fazemos na nossa vida, o nosso trabalho, as nossas atividades na igreja, a criação dos nossos filhos, a maneira na qual eu me envolvo com a minha esposa, com o marido, a maneira com a qual eu relaciono com os meus vizinhos, Cristo está em primeiro lugar. Viver para você é Cristo. Se viver para você é Cristo, o resto, uma vida sem Cristo, ou qualquer outra coisa, onde Cristo não seja o centro, é morte. Nós precisamos viver essa particularidade da salvação, onde Cristo é tudo na nossa vida. O básico da nossa vida é estar vivo. Isso é o mais básico. Não adianta a pessoa ser milionária se ela estiver morta. Não adianta a pessoa ter muitas posses e ela não está viva. O básico é isso. Viver, então para mim, precisa ser Cristo. Estar com Ele. Olha, quando o apóstolo Paulo fala dessa particularidade, eu vou pegar um outro versículo aqui, para a gente compreender como que essa particularidade ela é importante para a gente chegar na coletividade. Ele fala em Gálatas 2:20 assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim, portanto vivo quem vive. Eu vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha o tanto de vezes que ele está apontando para ele. Olha a particularidade da salvação. Quem foi? Eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Observa a particularidade, observa alguém que nasceu de novo e compreendeu a particularidade da salvação. Portanto, eu não vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho que me amou e se entregou por mim. A particularidade da salvação, a chamada de Deus, então ele é individual. Não adianta a gente falar que a gente está numa igreja bíblica. Eu estou numa igreja bíblica, a igreja é uma bênção, a igreja prega o evangelho de verdade. Se você não importa com a Bíblia, se você não lê a Bíblia todos os dias, se você não ama as Escrituras, estar numa igreja bíblica só acarreta sobre você juízo. Só coloca mais juízo sobre a sua vida. Não adianta você falar assim: eu estou numa igreja que ora. A igreja eu tenho oração. É uma igreja que ora. É uma igreja que ama a Bíblia. Você ora. Está vendo como é que a importância de você, da individualidade aos olhos de Deus, ela é maior do que dessa coletividade de você falar: eu estou numa igreja que ora, eu estou numa igreja bíblica. Isso é maravilhoso e é um privilégio. Mas naquele dia, o que vai valer é: você ora, você lê a Bíblia, você se importa com missões. A igreja nossa é uma igreja missionária. A igreja, você se importa com missões? Você se importa com a igreja perseguida? Você tem clamado a Deus pelos nossos irmãos lá na Nigéria, que estão sendo dizimados? Na Índia, onde no culto público, assim, de repente entra um maluco e mata todo mundo que está dentro da igreja, e isso está acontecendo nos nossos dias.
Isso está acontecendo nos nossos dias. Se você tivesse hoje que comparecer diante do trono de Deus, e isso pode acontecer comigo, com qualquer um de nós hoje, se você tivesse hoje que comparecer diante do trono de Deus, você iria mesmo chegar diante dele com essas questões e falar: Deus, mas eu estava numa igreja bíblica. Deus, a minha mulher orava. Deus, meu marido orava. Deus, o pastor era uma bênção. Será que a gente vai chegar diante de Deus, a gente acha que a gente vai convencer Deus com esses argumentos? Diante do trono de Deus, o Cristo é tudo na sua vida, ou você está escondido em Cristo, ou você está perdido, querido. E quantas pessoas estão dentro da igreja, nasceram dentro da igreja, sabem um monte de versículo de cor, mas ela está apoiada na suficiência dela, ela está terceirizando a fé dela. Nós pastores, todos os dias, os pastores aqui provavelmente devem entender o que eu vou dizer aqui. Todos os dias alguém chega para um pastor e fala: pastor, a igreja tinha que orar mais. Pastor, a igreja tinha que fazer isso. A igreja tinha que ser mais missionária. A igreja tinha que ter mais estudo da Bíblia. A igreja tinha que ajudar os pobres. A igreja tinha que fazer mais filantropia. A igreja... Todo dia a gente ouve isso. Está vendo quando alguém quer terceirizar a situação? A questão não é o que a igreja faz. A igreja tem que fazer isso. A questão não é a igreja. A questão é você. Meu irmão, você tem orado mais? Você tem lido mais a Bíblia, você tem amado a palavra de Deus, e você tem encontrado Cristo nas Escrituras? Meu irmão, você tem ajudado os pobres, você tem orado por eles? Alguém acredita naquela ideia de que se você depositar o seu dízimo no gasofilasto, agora você terceirizou toda a sua responsabilidade de crente? É como se você depositasse o seu dízimo ali e a responsabilidade agora passa a ser da igreja, de fazer todas as outras coisas. Mas Deus nos chama a atenção do caráter individual. Eu estou orando, eu estou interessado na Bíblia, eu estou lendo a palavra de Deus, eu entendo que é pela Bíblia que Deus fala comigo, e se Deus fala comigo através da Bíblia, eu tenho que dedicar a minha vida a conhecer quem é esse Deus por meio da palavra. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus falando de missões. Sempre quando alguém vai partir ou alguém vai morrer, costuma dizer as palavras, fazer um resumo das palavras mais importantes da vida dela, né? Sempre quando um patriarca ia morrer, ele chamava a família e falava: vem cá, meu filho, eu vou falar para você as coisas mais importantes, naquele último suspiro. Ou quando alguém está morrendo, alguém chega, fica perto dele, porque naquele último suspiro talvez vai sair uma coisa muito importante, e a pessoa não tem tempo para falar de coisas banais. Ninguém na hora de morrer vai falar de futebol, vai falar de Bolsonaro, de Lula, isso são coisas banais, são coisas fúteis. Na hora da morte, na hora que a pessoa está partindo, ela vai falar as coisas mais importantes. E na hora que Jesus estava partindo, ele falou: ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. É isso que é o que é mais importante. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu encontro Jesus dizendo para mim fazer missões, Jesus pegando a sua igreja e dando uma missão para a sua igreja. Mas a grande questão é: eu me importo com missões? Eu me importo se algum daqueles países ali Cristo está sendo adorado? Porque a questão da missão, irmão, não é se eu vou para a missão porque eu vou ganhar alma. Não é isso, não. Qual que é o grande problema da missão? O que move alguém largar sua família, largar o seu país? O que faz a gente ir lá e evangelizar alguém? O que faz a gente atravessar um rio e do outro lado para falar com índios sobre Cristo?
Não é, eu vou lá para ganhar almas. Não, não é isso. Qual é o grande problema da missão? Deus não está sendo adorado. Deus não está sendo adorado nesses países. Deus não está sendo adorado pelos ribeirinhos da Amazônia. Deus não está sendo adorado. A missão tem a ver com a glória de Deus. Agora, é muito mais fácil eu falar, Deus, eu vou lá, então tá, a igreja é missionária, mas se eu me importo com missões, eu me importo se o nome de Deus não está sendo adorado nesses países. Se eu olho para a Europa hoje, tão pomposa e rica, e percebo na Europa que tem menos de 3% da população da Europa adorando a Deus. Menos de 3% das pessoas que estão na Europa têm um relacionamento com Cristo. Menos de 2% da população de Portugal tem um relacionamento com Cristo. Deus não está sendo adorado, mas eu me importo com isso? Ou eu prefiro terceirizar? Ou eu prefiro falar, não, outros vão, outros fazem. Porque é muito fácil a gente terceirizar as coisas, e a gente faz isso o tempo todo. A gente fala assim, o governo é ruim, a culpa é do governo, a culpa é da política, a culpa é do meu pai, que fez isso e isso comigo na minha infância, e agora a minha vida toda a minha vida está destruída por causa do meu pai, da minha mãe, e a gente se apoia sobre isso, esquecendo que Cristo transforma vidas, esquecendo que Cristo muda as histórias. Sigo olhando para frente, para o alvo. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Quando a gente olha para a Bíblia e encontra isso, a gente não pode olhar para ela como um conselho. Isso é um conselho, eu achei legal, achei a frase até bem bonita, bem construída, mas não tem muito sentido na minha vida. Tem gente que está olhando para a Bíblia dessa forma. Ou a Bíblia é a palavra de Deus na sua vida, ou ela não é nada. Ela não pode ser apenas um bom conselho. Ela é a palavra de Deus. A grande questão é que quando a gente coloca a culpa nos outros, a gente tenta terceirizar, quando a gente joga a questão na coletividade, a gente está falando assim, bom, pelo menos não está olhando para mim. Eu posso olhar para o mundo e falar assim, o mundo é terrível, o mundo é terrível, o mundo está em trevas. Então, quando eu jogo na coletividade do mundo, eu não estou olhando para as trevas que há dentro de mim. Eu estou fugindo das densas trevas que há dentro de mim. Quando eu jogo as coisas na coletividade, a sociedade é terrível, irmãos, a sociedade está em trevas, irmãos, a sociedade está perdida. Eu estou jogando na coletividade, mas eu estou tirando a responsabilidade de olhar para as trevas internas que há em mim. Eu estou deixando de olhar para os pecados que estão dentro de mim. Mas Deus está vendo. O mundo, a gente joga no mundo, tenta nos disfarçar. A gente tem uma ideia que a coletividade faz com que a gente fique visível, né? E isso é muito comum em tumultos. Quando acontece um tumulto, pessoas boas costumam fazer coisas terríveis. Uma mãe de família boa entra no meio de um tumulto, pega uma arma super poderosa, que era um batom vermelho, e escreve numa estátua. Ela fez um crime, ela cometeu um crime. Vai pegar 14 anos de cadeia, se não me engano. Por isso. Você acha que normalmente ela pegaria e faria isso? Ela acreditou em algo que a igreja acredita. Ela acreditou na invisibilidade da coletividade. Nós fazemos isso às vezes o tempo todo.
A igreja precisa fazer isso, a igreja tinha que orar mais, a igreja tinha que ser assim, a igreja, a gente sempre olha isso, mas quando a gente joga isso na coletividade, a gente está esquecendo de olhar para os nossos problemas internos, a gente está esquecendo de olhar que nós não temos interesse pela Bíblia, que nós também não oramos, que nós não importamos com missões, nós não estamos importando se a cadeira está suja, se alguém tem que vir, se alguém tem que visitar o irmão, pastor, fulano não veio, a igreja estava vazia, tem que fazer alguma coisa. Pô, mas você está fazendo alguma coisa? Você está mandando uma mensagem de WhatsApp, você está ligando para aquela pessoa que não veio, você está vindo visitar essa pessoa, mas a gente gosta de jogar na coletividade. Porque na coletividade a gente fica meio que invisível, né? Fica meio que invisível. Só que Deus está vendo. Não há nada que se possa esconder dos olhos de Deus. Quantas pessoas, queridos, estão abandonando igrejas? Quantas pessoas estão deixando de fazerem o seu chamado, de cumprir o seu chamado por causa de homens? Quantos escândalos nós que estamos na igreja há muitos anos já ouvimos de pastores e líderes e de repente a igreja esvazia e a pessoa fala, não vou mais naquela igreja não. Por que você não vai na igreja? Eu não vou na igreja mais não, larguei, voltei para o mundo. Mas por que, meu querido? Não, porque o pastor traiu a mulher dele. Está vendo? A pessoa se apoiou só na coletividade. Na verdade ela sempre quis sair da presença de Deus, ela estava esperando uma oportunidade. Ela vai colocar mesmo o chamado de Deus dela e vai abandonar aquilo que Deus chamou ela por causa de um homem, por causa de uma pessoa. Não, eu conversei com uma pessoa esses dias que ela estava pronta para sair da igreja. E por que você está querendo sair da igreja? Não, porque meu pai ficou doente e ninguém foi lá em casa me visitar. Opa, como assim? Ninguém fez uma oração para o meu pai, mas você fez uma oração para o seu pai? Outro ponto, as pessoas que você queria que visitasse seu pai, sabiam que seu pai estava doente? Não sabiam. As pessoas estão num nível, hoje em dia, principalmente dentro da igreja, de muita sensibilidade, elas estão extremamente sensíveis. Lá fora, o mundo fala, os patrões chegam e falam, você vai trabalhar até mais tarde hoje. Não tem problema não, estou aqui, estou disposto. Não, amanhã, domingo, você vai ter que vir. Ok, pá, estou aqui. Professor, olha, fala assim, você tem um trabalho para fazer. Mas eu não tenho tempo, você vira. E a pessoa faz o trabalho, ela deixa de dormir e faz o trabalho. Né? Esses professores são terríveis. E eles fazem o trabalho. Mas dentro da igreja não, é tudo muito melindroso. O irmão ontem chegou perto de mim e falou assim, pastor, eu estou muito triste com você. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu estou muito triste com você, e isso está no meu coração. Aí eu falei, mesmo, irmão, o que eu fiz? Fala, o que eu fiz? Aí ele falou, não, no dia da escola dominical você me fez uma pergunta, e na hora que eu respondi, você olhou para mim e falou assim, somebody love, hein, irmão? Quem é aluno meu já ouviu isso quantas vezes? O irmão ficou ofendido com isso, porque ele deu uma resposta que ele enrolou, não falou nada com nada. Eu falei com ele, irmão, somebody love. Ele estava enrolando o professor, né? Ele ficou ofendido com isso. A última vez que eu dei aula na escola dominical, porque como eu estou na superintendência da escola dominical, eu estou gerenciando as classes. E eu saí da classe de adulto, não estou dando aula na classe de adulto. Deve ter 8 meses que eu não dou aula lá. Eu estou ajudando as outras classes. Tem mais de 8 meses que esse irmão está com isso no coração. Tem mais de 8 meses que ele está, somebody love, ele dorme ouvindo somebody love, ele acorda ouvindo somebody love, ele está com aquilo no coração dele. Por quê? Eu falei com ele, meu irmão, por que você não chegou perto de mim e falou, pastor, você me ofendeu, você me humilhou, quando você falou, não, eu tinha pedido perdão, eu tinha me retratado diante da igreja, eu sou crente, eu não tenho problema com isso não. Mas está vendo como é que as coisas vão tomando uma proporção tão grande? O cara está participando da ceia, o cara está na igreja, tem cargo na igreja, mas aquilo estava machucando ele. E aí nós conversamos sobre um princípio básico do cristianismo.
Antes de você ofertar, antes de você fazer alguma coisa, isso é muito básico. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, chega perto dele, pede perdão, ou então coloca a situação diante dele para resolver aquele problema. Isso é básico, isso aí é beabá da vida cristã. Mas é mais fácil eu jogar na coletividade. O pastor me ofendeu. E aí eu não trago para particularidade o quanto ainda eu preciso crescer, o quanto eu ainda sou infantil na fé. Nós estamos falando de missões, projeto em Moçambique, projeto em Portugal, projeto missionário. Ontem na igreja nós estávamos falando sobre TDAH, autismo, mas o cara está preocupado com somebody love. Então, queridos, Deus está nos chamando para o chamado ele é muito individual. O chamado, porque se eu não entendo o caráter desse chamado individual, onde Cristo me amou e morreu por mim, eu vou ficar preso a essas coisinhas da vida cotidiana. E essas coisinhas da vida cotidiana vão minando as minhas forças. Agora, se eu compreendo que viver para mim é Cristo, se eu tenho a noção que viver para mim é Cristo, eu não sou abalado com coisinhas do cotidiano. Quando as lutas vierem, eu não vou ser abalado pelas lutas, porque viver para mim é Cristo, e morrer é o quê? Lucro. Quando a luta vier, eu vou aprender com a luta. Por isso que a gente lê às vezes nas cartas, os apóstolos falando, eu glorifico a Deus pelas minhas provações. As provações estão moldando em nós o caráter de Cristo, elas são instrumentos de Deus para moldar em nós o caráter de Cristo, eles estão glorificando a Deus, mas a nossa sociedade aprendeu que quando algo te dói, você tem que livrar daquela dor urgentemente. A dor de cabeça nem começou ainda, você já está tomando uma dipirona, porque você não quer sofrer. Porque a gente olha para o sofrimento como algo extremamente ruim, mas quando eu olho para a Bíblia fala que o sofrimento, ele molda em nós o caráter de Cristo. Ele molda Cristo em nós, ele nos faz a imagem de Cristo. A gente precisa compreender, mas se eu olho para essa individualidade da salvação, a minha vida coletiva ela fica muito mais fácil. A vida coletiva fica mais fácil. O Jairo me ofendeu, é muito mais tranquilo. Cristo morreu por mim. Viver para mim é Cristo. Jairo deve estar com algum problema. Deixa eu conversar com ele. Deixa eu orar por ele. A vida coletiva, ela flui. A vida coletiva, ela é mais fácil. A vida coletiva, ela entende. A gente não fica preso às bobeirinhas, coisinhas da igrejinha que faz a gente sofrer. O nosso alvo é Cristo. Viver para nós é Cristo. Jesus falou assim, cada um que quiser vir, até a nossa luta, né, ela é individual, se você quiser me seguir, tome a tua cruz e vem. Ele falou assim, vou dar uma cruz para aquela igreja lá, aquela igreja vai carregar uma cruz, tá? Aí todo mundo junto vai ajudar um ao outro e carrega a cruz, fica mais leve para todo mundo. Não foi assim que ele falou. Você quer me seguir? Toma a tua cruz. Até as suas lutas, até as suas dificuldades, até o trabalhar de Deus moldando o caráter de Cristo em você, ele é individual. Ele é individual. Não é algo que eu tenho que ficar livre disso rapidamente, não. É algo no qual eu tenho que aprender. Isso, se viver para mim, é Cristo. Se viver para mim é Cristo. Todos nós passamos por dificuldades. É lógico que, como igreja, nós temos os irmãos para orar por nós, para nos ajudar, mas nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos estar sozinhos. O próprio Cristo olhou, Pai, porque Tu me abandonaste. Todos os apóstolos ficaram sozinhos. Todos os apóstolos sofreram. Todos os apóstolos passaram, todos os grandes homens de Deus, durante toda a história, ficaram sozinhos. O irmão falou de Lutero. Lutero ficou anos sozinho
no castelo, traduzindo a Bíblia para o alemão, para que hoje eu e você tivesse a nossa Bíblia na nossa língua. Ele ficou sozinho, chegou um momento que ele parecia que ia ficar louco. Ele agradecia quando alguém levava uma comida para ele. Ele teve que passar aquilo sozinho. Se ele não tivesse sozinho, talvez ele não tinha traduzido a Bíblia para o alemão. Todos nós temos momento que nós ficamos sozinhos, mas a grande questão é: Cristo é suficiente para nós quando nós estamos sozinhos? Cristo é suficiente para nós? Nós estamos totalmente amparados em Cristo. Viver para mim é Cristo, porque se viver para mim é Cristo, meu irmão, o resto é resto. Se viver para mim é Cristo, eu vou suportar todas as outras coisas. Não há nada que um irmão faça comigo que vai me abalar, não há nada que a igreja faça comigo que vai me abalar, não há nada que o inferno faça que vai me abalar, porque viver para mim é Cristo. E se eu morrer, é lucro. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, é isso que ele mostrou para aquela igreja. Depois de várias mensagens ali no capítulo 1, onde ele falou da centralidade de Cristo, onde ele falou daquilo que é mais importante em Cristo, onde ele orou para aquela igreja falando igreja. Ele orou para aquela igreja aumentasse em conhecimento, aumentasse em amor e aumentasse em discernimento. E depois ele resume tudo isso que ele tinha falado com a igreja, toda essa teologia, e falou: eu estou vivendo isso. Eu estou sozinho aqui na cadeia, e eu estou acorrentado a um soldado aqui, que ele está aqui para me atormentar de dia e de noite. Mas sabe o que eu estou fazendo? Como viver para mim é Cristo, e esse cara está amarrado aqui em mim aqui, eu vou pregar para ele. No final da carta ele fala: os soldados aqui estão mandando um oi para a igreja, os caras tinham convertido, os da casa de César estão mandando um oi para vocês, porque eles também tinham convertido. Viver para ele é Cristo. Quando você viver para você é Cristo, as circunstâncias que você está vivendo não impacta o seu chamado, as circunstâncias que você está vivendo não impacta no seu relacionamento com Deus. Tem pessoa que está passando pela luta e fala assim: deixa eu ver as horas aqui, né? São 11, que hora que eu tenho que parar? Que horas que é? Até que horas? Até 11? Então já estourei o horário aí. Estou finalizando já, tá, irmãos? Tem pessoa que na hora da luta, na hora do momento difícil, em vez dela intensificar a sua oração, ela fala assim: não vou orar não. Ô irmão, você parou de orar no culto? Parei. Ô irmão, você está orando? Não estou orando não. Você está lendo a Bíblia? Não, estou lendo a Bíblia. Por quê? Porque eu estou passando uma luta. Viver para você então não é Cristo. É conforto. Se tudo estiver bem, ok. Se nada estiver bem, eu largo tudo. Esse é o mesmo pensamento do mundo. Aqueles que são adeptos lá, que adoram lá o Santo Antônio, é o seguinte: Santo Antônio, se você fizer um milagre, você vai ficar de pé, bonitinho. Se você não fizer um milagre, você vai ficar de cabeça para baixo. Tem uns que colocam dentro do freezer. É o mesmo pensamento. É o mesmo pensamento. Se Deus estiver me abençoando, eu estou na bênção, eu vou orar, eu vou na igreja, é glória a Deus, aleluia. Mas se eu entrei na luta, se eu entrei na prova, acabou. Eu não vou na igreja, eu não vou ler Bíblia, eu não quero saber de nada, estou revoltado. Você não compreendeu que viver é Cristo. Independente da luta, da situação, de onde você estiver, se você está no meio de pessoas crentes, se você está lá no mundo, no meio de pessoas ímpias, se viver para você é Cristo, meu irmão, você vai continuar fiel. Você vai continuar fiel. Vou dar uma acelerada aqui para a gente finalizar. A grande questão é o que eu percebo, sabe, irmãos, está ligado a novo nascimento. Viver só é Cristo para alguém que nasceu de novo. Viver só é Cristo para alguém que literalmente nasceu de novo. Porque se a pessoa não nascer de novo, ela não vai compreender o que eu estou pregando hoje, ela vai olhar para essas palavras do apóstolo Paulo, vai achar até legal para colar no adesivo no carro, mas ela não vai compreender. Se viver Cristo, qualquer coisa fora disso é morte. Se viver Cristo, qualquer coisa fora disso é morte.
Então, se eu não nasci de novo, eu não vou compreender o que é ser um cristão genuíno. E aí, qualquer coisinha, eu posso estar no meio da igreja, eu posso estar junto com os irmãos, mas qualquer coisinha que, como eu não nasci de novo, eu ainda estou com a natureza adâmica. E qualquer coisinha na natureza adâmica faz a ira ficar levantada. Se pisou no meu calo, eu fico nervoso. Eu abandono relacionamentos, porque a natureza adâmica é isso. Os relacionamentos, eles só são relacionamentos de consumo. Eu estou casado, mas se minha esposa não me atender nas coisas que eu quero, eu separo. Porque é um relacionamento de consumo. Porque a pessoa não nasceu de novo. Mas quando a pessoa nasce de novo, ela entende que relacionamentos não são de consumo. Que o seu casamento reflete e ele aponta totalmente para a Trindade, para o relacionamento de Cristo com a igreja. Você não vai abandonar o seu casamento. Você não vai desistir do seu casamento. Porque viver para você não é a sua esposa, não é o seu marido. É Cristo. É Cristo. Então isso é o impacto de quem precisa nascer de novo. Jesus olha para Nicodemos e fala: Nicodemos, se você não nascer de novo, de maneira nenhuma você vai entrar nos céus. De maneira nenhuma. Essa frase de Jesus para Nicodemos, ela é para a nossa vida hoje. Se nós não nascemos de novo, de maneira nenhuma herdaremos o reino dos céus. Se os nossos filhos não nascerem de novo, de maneira nenhuma eles herdarão o reino dos céus. Será que para minha esposa viver Cristo, para os meus filhos viver Cristo? Ou será que eu estou terceirizando também a criação, a instrução bíblica dos meus filhos para a escolinha? Será que eu estou terceirizando também a instrução da minha esposa, o homem, como sacerdote da casa? A responsabilidade da instrução da família é sua. Só que tem muito homem que é a mulher que faz isso. Eu estou terceirizando. Viver para mim é Cristo, irmãos. Eu quero finalizar aqui. Cristo é suficiente para você. Se você perder tudo, se você sair, se a igreja aqui não existisse, se acontecesse uma guerra, se acontecesse leis, e nada disso aqui pudesse acontecer, Cristo continuaria suficiente para você? Se você estivesse no leito de uma cama, Cristo continuaria suficiente para você? Viver para você é Cristo. Ou a gente está apegado ainda numa fé de terceiro, vitimista, onde, fulano de tal não veio, fulano de tal não isso aconteceu comigo por causa disso e disso e disso. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu não consegui pregar metade da mensagem que eu trouxe para cá, mas, amém. Eu quero finalizar fazendo algumas perguntas que você precisa respondê-las para Deus, não para mim. Perguntas que vão dizer o seguinte: viver para você, feche seus olhos, é Cristo? Você realmente nasceu de novo? O que você levaria diante do trono de Deus e apresentaria diante do trono de Deus? Como que você se apresentaria lá? Até quando você vai viver suportando ou sendo sustentado pela fé dos outros, do seu pai, da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, do pastor dessa igreja, ou mesmo da igreja? Queridos, Deus está nos chamando para um relacionamento íntimo, real e profundo. Você tem desfrutado disso? E eu quero dizer para você, se a sua resposta foi não para alguma coisa que eu falei aqui, Deus te chama para o arrependimento hoje. Se Cristo, se viver para você qualquer outra coisa que não seja Cristo, eu quero dizer para você,
essa manhã, se arrependa dos seus pecados. Essa manhã, se desespere. Se desespere. Porque se viver para você não é Cristo, se viver para você é qualquer coisa fora de Cristo é morte. Qualquer coisa fora de Cristo é morte. Senhor Deus, obrigado, ó Deus querido, pela vida da tua igreja. Obrigado, ó Deus querido, pela mensagem que foi pregada. Eu não consegui pregar toda a mensagem, o Senhor sabe. Mas, Deus querido, eu peço que o teu Espírito continue essa mensagem no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus. Pai, a importância da individualidade, que nos fala do teu amor, do teu chamado, mas também, ó Deus, do teu cuidado em conhecer cada um dos teus filhos. O Senhor não olha para a tua igreja como um bando no pasto. O Senhor olha cada um, cada indivíduo, conhece as necessidades de cada indivíduo, conhece o coração de cada um deles, ó Deus querido, e eu te louvo por isso, ó Deus, e eu te agradeço, ó Pai, e eu te peço que o teu Espírito Santo continue a tratar nos nossos corações, que naquele grande dia que nós estaremos diante do Senhor, Cristo seja suficiente para nós, assim como Ele é hoje para as nossas vidas, ó Deus querido, que nós venhamos estar totalmente escondidos em Cristo, revestidos de Cristo, ó Deus querido, porque sem Cristo nós estaremos perdidos. E nós te pedimos, ó Deus querido, continue trabalhando nessa igreja, abençoando os pastores dessa igreja, abençoando os líderes, ó Pai, cada pessoa, Deus querido, que eles possam viver um relacionamento íntimo com o Senhor, real, verdadeiro, ó Deus querido, para a glória e honra do teu santo nome. Amém. Amém, queridos. Obrigado pela oportunidade. Desculpa por não ter conseguido ministrar a mensagem toda. Quem sabe seja o motivo de eu voltar aqui depois. Amém? Uma outra oportunidade, eu vou estar voltando para apresentar para vocês o projeto missionário que Deus tem nos colocado em nome de Jesus. Amém?